A teoria de SETEALM. Alônimo 06-1818 avos. O que é SETEALM? Vocês já ouviram falar em Cetealen? Não. Cetealen supostamente seria um universo paralelo ou uma outra realidade, na qual, supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Cetealen na realidade e nem como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, Cetealen seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura e que as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos mais fundos e negros. Uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas e o que sabemos é que Cetealen não seria um lugar muito bonito e que você não iria gostar muito de estar lá. Segundo os relatos, Cetealen seria totalmente obscuro e as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos totalmente negros e assustadores. Os primeiros relatos sobre SETEALM. Os primeiros relatos que se tem conhecimento a respeito de Cetealen surgiram há muito tempo atrás. Lá na época do Orkut. Como sabemos, o Orkut era uma rede social semelhante ao Facebook. Lá existia uma comunidade chamada Cetealen que teria sido criada por um rapaz chamado Luciano Miit. Nos anos 90 esse cara teria passado por uma situação bem fora do normal e aí com o passar do tempo, aproximadamente 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade no Orkut para poder contar a sua história e conversar com outras pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa e por isso ele pegou o primeiro ônibus que apareceu sem nem perceber qual era o seu destino final. Assim, ele deu sinal para o ônibus. Entrou normalmente, sentou-se e começou a ler um de seus livros. Uma coisa bem normal e que grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino e foi nesse momento que uma senhora se aproximou dele e cutucou Luciano, fazendo a seguinte pergunta: "Você não vai para Cetealen?" "Vai." Lógico que o cara não entendeu nada e ficou se perguntando: "Cetealen? Como assim?" E a senhora falou mais uma vez com ele: "Esse ônibus vai para Cetealen. É melhor você descer." Luciano então sorriu meio confuso. Ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras e nesse momento todos eles começaram a gritar de forma ameaçadora: "Vai descer. Desce. Desce agora." Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história de Luciano sobre Cetealen e supostamente a história que deu origem a todas as outras. Uma situação bem estranha, não é mesmo, curiosos? Você pega o ônibus normalmente. Uma senhora começa a te perguntar sobre um destino que você nunca ouviu na vida e de repente todos os passageiros começam a te encarar e a gritar para você descer. Eu acho que qualquer um de nós ficaria assustado e também desceria na mesma hora. É claro que essa história marcou a vida de Luciano, que 10 anos depois se aproveitou das redes sociais para relatar o fato ocorrido com ele, utilizando o Orkut.